dificuldade na hora de selecionar os pontos de acupuntura? Você tem vontade de selecionar os pontos assim de uma forma rápida? Quando seu paciente vai te falando o que ele tem, você automaticamente já vai pensando nos pontos de acupuntura e ali você já consegue montar um protocolo na primeira sessão, levando em consideração a individualidade do seu paciente. Esse para mim é o suprassumo do acupunturista. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje exatamente o que você precisa para chegar a esse ponto. Então já pegue papel e caneta e anote todas as dicas que eu vou te dizer. Mas antes, é claro, já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai algumas dicas e a primeira delas é a seguinte. Estabeleça os principais pontos de acupuntura para você. Para você, pegue ali uma lista de 10, 20 principais pontos de acupuntura e associe uma característica a esse ponto. Assim, você vai conseguir acessar e lembrar desse ponto de uma forma mais rápida. Então, se o seu paciente falou que tem o problema X, você já lembra daquele ponto, então você sabe que aquele ponto vai estar no seu protocolo. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns pontos que já estão fixos na minha cabeça, que já são claros e cristalinos como a água. Então, se meu paciente fala que tem determinado problema, eu já consigo lembrar automaticamente desses pontos, como por exemplo, G4. Todo mundo aqui tem na cabeça que G4 trabalha a dor de cabeça e trabalha a constipação intestinal, por exemplo. Isso é único e exclusivamente o que se resume o ponto em G4? Não, óbvio que não. Eu estou falando para que vocês façam isso, esse treino, para que você consiga lembrar desse ponto de uma forma mais fácil. Lógico, quando você for estudar, quando você for pensar nos pontos ali, nos principais pontos de acupuntura para você, você vai ler a função daquele ponto, você vai entender o que aquele ponto faz. Mas para que você consiga lembrá-lo e memorizar de uma forma rápida, é muito mais fácil quando você associa uma característica ao ponto. E36 diminui o calor geral e o calor do estômago. Se o meu paciente ele tem gastrite, azia, saburra amarela na língua, opa, isso aqui tem calor. Automaticamente, quando você fala a palavra calor, você já lembra do ponto estômago 36. É assim que o nosso cérebro funciona. Se você quer utilizar o seu cérebro, faça com que ele crie associações, tá? E a medicina chinesa, a partir do momento que eu entendi que a medicina chinesa está diretamente relacionada com associações, tudo ficou mais claro. Falei assim, ó, na minha cabeça. Ficou muito mais claro de entender, tá? E se faz sentido já essa primeira dica, já curte aí nosso vídeo, tá? E já compartilhe com seus colegas. Então, nós temos lá E36, que trabalha o calor, F2 diminui o calor do sangue, estômago 40 elimina a umidade, baixo 6 fortalece a energia yin. Tô falando isso aqui, tá tudo na minha cabeça, porque são as características que eu atribuí àqueles pontos. Então eu sentei a bunda na cadeira mesmo e fui colocando os principais pontos, os pontos mais utilizados. Rim 3, equilíbrio yin e yang do rim. R14, nutre o sistema reprodutor feminino, tem uma ação no sistema reprodutor feminino. Baixo 10, fortalece o sangue, trabalha desequilíbrios relacionados ao sangue, mas principalmente produz o sangue. Então, acalma a mente, lógico, consequentemente é bom para insônia, para ansiedade. VB40 fortalece a decisão. Então, fazer isso me ajudou e muito a lembrar dos pontos de uma forma rápida. Então, se eu já vou fazendo o diagnóstico da língua, já vejo ali uma deficiência de yin do baço, eu já penso em baço 6 automaticamente, tá? Ah, meu paciente ele tem uma constipação, olha a língua dele, tem uma saburra amarela lá no fundo, tem um calor nos intestinos, eu já penso em IG11, tá? Essas associações assim, fez com que tudo ficasse muito claro. E eu ensino isso no nosso curso, Guia Prático de Localização dos Pontos de Acupuntura. Nós vamos deixar o link dele aqui nos comentários. Inclusive, é um curso bem em conta, bem barato, vale a pena investir. Segunda dica, estabeleça um foco para o seu tratamento. Ah, meu paciente tem dor no ombro, beleza, a queixa principal é a dor no ombro, ok. Então, o foco do seu tratamento precisa ser melhorar a dor no ombro.
Associado a isso, você vai entender o porquê que aquela dor no ombro está ali. Se essa dor no ombro veio por conta de uma contrariedade, de uma raiva, de uma frustração, de uma mágoa, ou porque a paciente ficou em contato com o vento, ou o vento desequilibra as suas energias do fígado e, consequentemente, gera uma dor no ombro. Ou essa paciente tem uma estagnação do ti do fígado, estagnação de sangue no fígado, que gerou uma dor no ombro. Então, você vai estabelecer o foco de tratamento para que você possa selecionar os pontos de uma forma mais assertiva, mas isso não vai te impedir de você pegar esse foco, essa queixa principal, associar com padrões de desequilíbrio e traçar os pontos de acordo com a necessidade do seu paciente, levando em consideração tanto os sintomas quanto os sinais que são observados na língua, pulso e outros métodos de diagnóstico que você utiliza, bom? E terceiro, tenha um critério para selecionar os pontos de acupuntura. Na minha cabeça, eu tenho um esqueleto. É um esqueleto que todo paciente eu vou encaixar pontos nesse esqueleto, nessa espinha dorsal, para que fique mais fácil na hora de pensar nos pontos. É uma metodologia para selecionar os pontos. Então, eu sempre vou pensar inicialmente um vaso maravilhoso para tratar o meu paciente. Normalmente, o vaso maravilhoso ele está associado ao foco que eu vou estabelecer no tratamento do meu paciente. Por isso que eu falei que é tão importante estabelecermos o foco do tratamento. Depois, em segundo lugar, eu vou selecionar pontos que tratem os padrões de desequilíbrio observados na língua e pulso. Então, pontos que trate uma deficiência de sangue, uma estagnação do Qi, ou uma deficiência de Yin, deficiência de Yang, enfim. Eu vou pensar em pontos que tratem esses padrões de desequilíbrio. E para fechar o protocolo, eu vou buscar pontos que tenham uma ação específica na queixa principal do meu paciente. Voltando no exemplo da dor no ombro. Se esse meu paciente que apresenta uma dor no ombro, ele tem uma dor no ombro por uma estagnação de sangue, eu vou pensar da seguinte forma. Ombro, lateral do corpo. O problema dele no ombro está relacionado a uma tendinite. Ele tem uma tendinite de ombro. Então, eu já vou pensar que tendinite, tendões, tem relação com o elemento madeira. É nutrido pelo elemento madeira. Lateral do corpo, vaso maravilhoso, TA5 mais VB41. Trabalha a lateral do corpo. Então, eu já vou pensar no TA5 mais VB41, porque além de tratar a lateral do corpo, ele vai fortalecer o meu elemento madeira. Beleza? Meu paciente tem estagnação de sangue. Lembra lá na segunda etapa de montar o protocolo? Eu vou pensar em pontos que trabalham os padrões de desequilíbrio. Esse paciente que tem dor no ombro tem estagnação de sangue do fígado. Então, eu vou pensar em pontos como F3 e F8, que vai ajudar a mover a estagnação. Amanda, mas o ponto tal trabalha a estagnação de sangue. O ponto tal também é muito melhor que esses para estagnação de sangue. Por isso que eu falei, e a minha primeira dica é: estabeleça os principais pontos de acupuntura para você. Porque tem inúmeros pontos que tratam a estagnação de sangue, entende? Então, F3 e F8 é o que eu utilizaria. Então, eu tenho lá TA5 mais VB41, já tem o F3 e F8, que vai trabalhar a estagnação de sangue que está lá no fígado. E depois eu vou buscar pontos que terão uma ação específica no ombro. IG15, intestino grosso 15, ID10, intestino delgado 10, TA14, VB21, todos esses pontos terão ação no ombro. Então, quando eu falo de pontos de ação local, de acordo com a queixa do seu paciente, é exatamente isso. Vamos supor que eu tenho um outro paciente que tenha gastrite, azia, má digestão, e eu vou lá, olho a língua dele, tem um calor, saburra muito amarela, grossa, língua edemaciada. Então, eu vou pensar, tem um desequilíbrio no elemento terra, tem um calor ali no estômago. Então, esse meu paciente que tem um calor no estômago, CS6 e baço 4, vai ajudar a fortalecer o elemento terra e tratar o calor no estômago. Depois, lembra que eu falei do E36, que eu citei como exemplo? E36 vai ser o principal ponto para diminuir o calor no estômago. Então, já estou pensando aqui na segunda etapa da montagem do protocolo. E36 e IG11, por exemplo, vai ajudar a diminuir esse calor no organismo. E por último, eu vou pegar pontos que têm uma indicação específica para tratamento de desordens no estômago, como VC12, vasoconcepção 12, estômago 25, baço 6. Todos esses pontos têm uma indicação específica para o estômago. E assim eu construo o protocolo específico para o meu paciente. Então eu seleciono os pontos de acordo com a necessidade
dele. E essas dicas que eu passei aqui para vocês, se vocês fizerem, com certeza vai ajudar, vai otimizar o tratamento de vocês e você não vai quebrar tanto a cabeça para selecionar os pontos de acupuntura. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, já curte, compartilha com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, tá? E coloque em prática isso que eu estou dizendo. Se você quer aprender a pensar dessa forma, de um jeito mais aprofundado, com toda certeza, clique no link que está disponível aqui embaixo, conheça nosso site, conheça os nossos cursos e principalmente a nossa plataforma Acupunturista Master, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau e até nosso próximo vídeo.